no estado que eles chamam de animação suspensa, semelhante à hibernação, e assim ganhar tempo para salvar vidas. Esse é o nosso assunto de hoje na coluna Traduzindo a Ciência com Stevens Ren, que já está conosco aqui. Obrigada, Stevens, pela tua presença. Em primeiro lugar, né, o que é animação suspensa? Fala hibernação, a gente pensa, né, nos ursos que ficam lá boa parte do inverno. O que é isso? Animação suspensa é justamente você desacelerar os processos vitais de um organismo, fazendo que ele fique num estado dormente, entre a vida e a morte, mais seguro. A gente, quando fala em animação suspensa, lembra muito daqueles filmes de ficção, onde você tem os astronautas que estão fazendo uma viagem interplanetária nesse estado de animação suspensa. Só que hoje a gente está falando aqui de ciência, né? E essa animação suspensa, ela está presente na natureza. Renato, se a gente passar a próxima, por exemplo, as sementes das plantas, elas estão sempre em animação suspensa. Ficam, às vezes, meses, anos, e tem até um exemplo de uma dessas sementes que ficou 32 mil anos até depois germinar. Então, isso não é uma grande novidade, digamos assim, na natureza. A novidade, é que a gente vai ver na próxima, são alguns pesquisadores, como, por exemplo, o Mark Roth, que são pioneiros no estudo da animação suspensa aplicado à medicina. Ele começou fazendo, primeiro, trabalhando com um verme, tá? Chamado nematódio, que a gente vai ver na próxima imagem. Diretor, isso. A gente está vendo aqui, é um embrião desse nematóide, tá? Dá para ver que ele está vivo, ele está se mexendo. Só que quando o Mark, ele baixa o nível de oxigênio desse embrião e baixa também a temperatura, ele quase que deixa esse ser num estado dormente. Isso pode ficar por horas e depois, em um determinado momento, quando ele aumenta o oxigênio e aumenta a temperatura, o animal volta à vida como se nada tivesse acontecido, dá origem a um verme adulto, sem maiores problemas. O desafio, primeiro, foi superado fazendo isso num verme, um animal bastante simples comparando, por exemplo, com os mamíferos. Vamos ver o que acontece com outros mamíferos. Quando a gente pensa em mamíferos que fazem animação suspensa, na verdade, a gente está pensando nos animais que fazem hibernação, como a Maria Paula já comentou. Esse animalzinho é muito interessante, ele é um lêmure, ele é um primata, ele é muito próximo, é um parente nosso, tá? Fica na ilha de Madagascar, e ele tem a capacidade de hibernar. Ele consegue hibernar por até 7 meses por ano. Nesse período, gente, é interessante notar que os batimentos cardíacos dele, que são em torno de 200 por minuto, passam a ser em torno de 4 batimentos por minuto. E a respiração dele faz uma respiração a cada meia hora. E consegue ficar assim durante 7 meses. Mais interessante que isso é que a temperatura dele baixa até 5 graus. Bom, uma coisa é fazer com um animal que evoluiu para isso. Outra coisa é a gente pensar em animais que não têm essa capacidade, como, por exemplo, é o caso do ser humano, como é o caso, a gente vai ver no próximo, diretor, no caso dos porcos. Aqui só para lembrar, o animal ele hiberna aqui, tá? Voltando a falar do lêmure, isso aqui ele está dentro de um buraco de uma árvore. Fica assim, só para mostrar como é que ele fica na árvore. Vamos agora passar para o próximo e falar dos porcos, que foram utilizados no experimento feito há 12 anos atrás. 24 porcos iguais a esse foram mantidos sob animação suspensa, tá? Durante 1 hora, retirou-se todo o sangue desse animal, trocou-se o sangue por um líquido gelado e depois de 1 hora, depois o animal, quando voltou o sangue dele, voltou ao normal, não teve nenhuma perda neurológica, nenhum problema, nenhum dos órgãos e, mais importante, alguns outros animais que tinham lesões equivalentes a tiros ou a facadas conseguiram sanar a hemorragia e os animais sobreviveram. A novidade vem agora, a gente vai ver no próximo, que esse mesmo procedimento está sendo feito por esse pesquisador, que é o Samuel Tischerman, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde a partir da semana que vem, das primeiras 10 pessoas que chegarem com ou um tiro ou uma facada que seja considerada praticamente fatal, né? Eles vão passar por esse procedimento. Todo o sangue deles vai ser retirado, vai ser colocado essa solução igual que foi utilizado nos porcos e com isso os médicos vão ganhar 2 horas para tentar estancar a hemorragia. Coisa essa que é impossível, pensando que no caso de uma hemorragia grave, de um choque hemorrágico, o médico tem poucos minutos para tentar fazer alguma coisa antes que o cérebro pare de funcionar. É espetacular isso aí. Agora, você acha mesmo que esse procedimento vai ter futuro? Porque, vamos imaginar quem aguarde um transplante, por exemplo, ou tem uma doença grave que hoje tem poucas chances de cura. Pode ser que daqui a 1 ano, 2 ou 3, né, até se tenha tecnologia, conhecimento para isso. Há possibilidade de se hibernar tanto tempo assim? Então, a ideia primeiro é fazer esse procedimento mais de emergência, em torno de 1 hora, 2 horas, e depois passar para um mais longo, que seja, por exemplo, pessoas esperando transplante, certamente está no radar do grupo do Mark, no grupo do Samuel, isso aí certamente é uma coisa que dá para a gente pensar a médio prazo. Impressionante, né? Vamos incrível, esperar, né? Então. Bom. Muito obrigada, Stevens Ren, sempre trazendo alguma novidade aqui toda sexta-feira, na edição das 5. Até semana que vem. Até semana que vem.